fazer um react de Casa de Famosos para entender o que tem de design lá, para ver se o design chega nessas pessoas e qual design, para a gente entender um pouquinho mais do gosto deles. E a gente vai começar pela casa do Rodrigo Hilbert e da Fernanda Lima. E o que eu espero? Eu espero que o Rodrigo Hilbert tenha feito tudo, né? Afinal de contas, rei do do it yourself. Vamos lá! Olá, Casa Vogue, bem-vindos à minha casa paulista, podem entrar. Acho muito chique isso, bem-vindos à minha casa paulista. A arquitetura dele, da decoração, que não era o que eu queria, porque nem dava, cabia, era mais roupa e mala e colchão espalhado do que, enfim, poder brincar com essa coisa da estética. Então eu sempre tinha em mente que eu queria ter um lugar, uma base em São Paulo, que fosse um apartamento relativamente pequeno, mas que eu pudesse deixar com a minha cara. E finalmente chegou essa hora. Sempre viajei. Em geral, assim, uma casa meio neutra demais, né? Meio, vamos fazer tudo aqui, nada muito vibrante, para não ter nenhuma tensão visual, para não ter nenhuma coisa que te instiga, assim. Viajei, sempre morei em vários lugares ao mesmo tempo. Depois que eu encontrei o Rodrigo. Ah, olha só, a tal da costela. Eu, particularmente, já meio que deu, assim, pra mim, dessa poltrona. Ela tem um projeto legal, tudo isso, mas, putz, já usaram tanto que acaba sendo aquela coisa mais óbvia, assim, sabe? Pô, qual poltrona vamos colocar aqui? Ah, vamos colocar uma costela. Encontrei o Rodrigo, que também tem essa alma um pouco itinerante. A gente continuou mudando de lugar, mudando de cidade, mudando de casa sempre. E depois que vieram as crianças, As plantinhas, né? Porque São Paulo é complicado sem plantas. de alguma maneira você precisa se fixar, né, em alguns pontos, porque tem escola, tem a logística da vida deles, mas ainda assim a gente continua em movimento. Então a gente ficou primeiro entre o movimento São Paulo, Rio, aí depois a gente ficou entre Rio e Los Angeles, e aí depois a gente entre Rio e Los Angeles. Voltou para São Paulo, para Maria nascer aqui em São Paulo, e aí a gente optou por ficar entre São Paulo e Portugal, que é a nossa realidade. Ah, meu Deus, São Paulo, Portugal, às vezes não conseguem ficar no mesmo país, muito bom. Chique, né? Chique. Realidade hoje. A gente vê aqui uns móveis todos orgânicos, assim, é o que eu falei, não tem nada que traz muita atenção. A gente tem esse ponto de atenção aqui nessa mesa, que tem esse tom mais vermelho, assim, mais rosado, mas tudo muito tons de branco, assim. Só que antes eu tinha um apartamento que eu adquiri quando eu comecei a trabalhar, então era um apartamento só pra mim, muito pequenininho, e a gente era feliz, mas tinha uma coisa assim da... Ela tá combinando com a mesa. Pensado lá pelos editores da Casa Vogue, com certeza. A arquitetura dele, da decoração, que não era o que eu queria, porque nem dava, cabia, era mais roupa e mala e colchão espalhado do que, enfim, poder brincar com essa coisa da estética. Então eu sempre tinha em mente que eu queria ter um lugar, uma base em São Paulo, que fosse um apartamento relativamente pequeno, mas que eu pudesse deixar com a minha cara. E finalmente chegou essa hora. Então, finalmente... Ó, a gente tem aqui essa coxa colorida, que é bem tradicional ali, trabalho artesanal brasileiro. Não é design, assim, mas já é mais interessante. Então, finalmente eu achei um lugar em que eu pude fazer uma reforma com a minha cara, colocar as cores que eu gosto, trabalhar um Que cores? pouco com o minimalismo que eu gosto, colocar as plantas que eu amo, ter bastante luminosidade. Então eu tô longe dos meninos, eu tô longe da minha casa, onde tá a maioria das minhas coisas, da minha vida, mas eu me sinto absolutamente em casa agora aqui. Olha só, as cadeiras aqui eu não sei de quem que são, mas elas têm uma cara de modernismo, anos 60, com essa madeira mais pesada, mais escura, e já é um pouquinho mais interessante, ó. Essa é uma mesa do Sérgio Rodrigues. Modernismo, né? Falei.
É uma mesa em jacarandá, oval, com essas cadeiras super interessantes, com assento redondo, bem grandão e a parte das costas menorzinha. É uma mesa... Você vê só, não reconheci de cara que era de Sérgio Rodrigues, mas a linguagem tava ali, né? E tem uma coisa interessante aqui sobre o jacarandá, porque essa madeira foi tão explorada ali no modernismo que ela foi extinta. Que leva a gente a pensar ali como é que são os nossos modelos produtivos e pensar na tal da sustentabilidade, que muita gente vai pensar, não, vamos fazer de madeira, madeira sustentável, só plantar outra árvore, mas tá aí, ó, uma madeira que acabou. Costas menorzinha. É uma mesa que eu sou apaixonada, eu tenho ela há muitos anos. E eu gosto dela porque ela é pequena, mas ela cabe todo mundo. Então é uma mesa que me acompanha em todas as minhas casas. A função, eu acho, principal dela, quando o Sérgio Rodrigues fez, era porque era uma mesa de cozinha, uma mesa de copa, mas eu uso ela como a mesa principal da casa. A casa, para mim, ela é um ninho e eu costumo construir ninhos em todos esses lugares que eu te falei. Eu faço de maneira em que eu me sinta confortável nesse lugar. Então, digamos que eu vou morar, sei lá, 6 meses em Nova York e eu alugo um apartamento lá. Eu dou meu jeito de esconder os quadros que eu não gosto, os objetos que eu não gosto e botar alguma coisa que faça com que eu sinta que aquela é minha casa ou que aquela iluminação. Eu sei que ela usou esse exemplo de Nova York e tal, mas é um negócio interessante aí para quem aluga a casa e tem medo de deixar com a personalidade. Você vai ficar um tempo ali diário, sempre é importante deixar com a sua cara ali, porque você se sente mais confortável. A iluminação é do meu jeito, então meus amigos brincam comigo que se tem uma luz branca, eu já vou lá, pego um saquinho de pão, amarro em cima, colo e pronto, acabou. Nisso aí ela acertou, ó. Sem luz branca, a não ser que seja no espaço de trabalho. Boa, aquela luz já tá do jeito que eu gosto, eu já me sinto bem. Toda feita em resina, que é uma característica desse artista maravilhoso que eu adoro. E eu me apaixonei por essa obra, pelas cores, que são cores que me trazem tranquilidade, me trazem paz. Eu adoro esse material, a resina, e principalmente nessas cores, ele tem essa característica que ele não reflete nada. Então é uma obra que eu tô assim completa. Tem um detalhe ali no canto, ó, bem pertinho na cabeça dela, que é aquela luminária redonda ali de globo de vidro, bem anos 60 também. Encantada. E tem um dado curioso sobre essa obra. Talvez ela nem seja uma luminária dos anos 60 de fato, sabe? Mas traz um pouco dessa coisa meio nostálgica. Essa obra é que o nome da obra se chama Porto Alegre. Tinha que ser minha, né? Amanhecer, porque a cidade está silenciosa, a casa está silenciosa, então a primeira coisa que eu faço é tomar um café, a segunda é um chimarrão e a terceira é uma yoga. Então Haja cafeína, hein? Café, chimarrão. Para começar bem meu dia, eu preciso fazer yoga, porque depois disso a sensação que eu tenho é que aconteça o que acontecer, eu tô equilibrada para enfrentar a vida, assim. Então plantas do meu lado. Principalmente se estiver em São Paulo. Eu gosto de molhar, eu gosto de adubar,
eu gosto de cortar quando tem alguma folhinha doente, eu gosto de acompanhar o crescimento delas. Então eu me considero assim, mãos verdes. Eu adoro mexer com planta. Adoro as cores também, mas tenho alguma dificuldade de misturar cores, assim, não consigo ter esse olhar, assim, de saber o que vai encaixar com o que. Finalmente, nesse apartamento, eu ousei e eu botei a cozinha colorida. Ah, tá. É, tá, a cozinha vermelha, tal, um negócio um pouco diferente. Também é meio anos 60, meio anos 70, assim, cozinha colorida. Aqui é um vermelho mais escuro. Mas quando ela falou que eu usou naquela sala toda areia, foi engraçado. Os armários dos quartos coloridos, mas parei por aí. Gosto muito dos tons crus, né, os tons areias. Também acho que foi um diferencial botar essa tinta mineral na parede, acho que fez toda a diferença. E é isso, não sou muito das estampas, não sou de muitos enfeites, gosto de coisas bem... Tô cada vez mais minimalista nesse lugar. Esses quadros são da Gilda Volt. São quadros que eu gosto porque eles têm uma feminilidade. São cores que eu gosto muito, que eu normalmente não uso no meu vestiário, no meu vestuário, não uso muito em objetos, mas aqui na parede eu acho que ficou legal porque também deu uma acalmada no ambiente. Quando eu vou fazer os meus projetos, que eu já fiz muitos, que eu já te falei que eu já morei em muitos lugares, todas as vezes que eu vou fazer, eu chamo a Mari para ela estar comigo, porque eu prefiro ter uma pessoa que faça o meu papel durante a obra, durante a decoração, durante a construção desse ambiente, porque eu acho que quando você está fazendo um projeto, tem uma coisa que é o todo, e você tem que estar sempre muito atento ao todo. E como eu trabalho muito e eu não tenho tempo para me dedicar, a Mari, eu sempre chamo ela e claro, a gente trabalha, né? Isso aí é meio importante, por isso que sempre que puder é bom contratar um designer de interiores ou um arquiteto, né? Dependendo qual é o projeto, porque às vezes a gente gosta de várias coisinhas, assim, mas quando a gente coloca essas coisas juntas fica meio um caos, assim, que pode ser bom, mas... Se tiver um designer de interiores, um arquiteto, um decorador, ele vai conseguir organizar esse caos para ficar mais agradável visualmente. Então a coisa do minimalismo, dessa coisa visual, tem mais a ver com essa organização do que ter pouca coisa necessariamente. Não é porque você tem tudo tom areia que a coisa vai ser calma, e não é porque você tem tudo várias cores que ela vai te criar o caos. Às vezes te cria uma paz. Eu contrato a Mari, ela é minha amiga, mas nesse lugar como profissional, como o meu olhar. Então eu falo pra ela, é do jeito que tu achar que tem que ser. Eu dou toda a autoridade pra ela escolher e me apresentar. Mas ela já vem tudo peneirado, entendeu? Não é que ela vem assim, ela vem assim. Isso ou isso, eu falo isso. Isso ou isso, isso. Então assim, como a gente é... Esse é outro ponto interessante aí de contratar um profissional, porque, né, quando você tem tudo pra escolher fica muito mais difícil. Quando você tem opções que já foram filtradas, fica mais fácil, você consegue visualizar melhor. Pode até te dar um prazer de fazer aquela coisa que é a decoração, que às vezes é muito complexo. Como a gente é muito amiga, a gente tem muita intimidade e eu aprecio muito o bom gosto dela, eu confio nela e fica muito mais fácil. Pô, mas esse tapete, eu sei que eu tô dando uma debochada aí do tom de areia e tal, mas esse tapete tá bonito, hein? E a Mari também acompanha daí o arquiteto, no caso aqui é o Daniel Fromer, mas eu faço questão de ter a Mari junto com o Daniel e no fim também acabo criando algumas pontes interessantes, assim, porque daí são duas pessoas novas que se conhecem, vai ser bom para os dois, vai facilitar, então é nesse sentido, sabe, de uma facilitadora mesmo. Eu gosto de ambientes que possam ser integrados à casa e eu gosto muito da ideia de transformar um ambiente que possa ser duas coisas ao mesmo tempo. Então um ambiente que quando aberto ele é uma sala de televisão, uma sala de bagunça, quando ele é fechado ele vira um quarto. Esse aproveitamento dos ambientes. Ah, tá, eu tava pensando aqui como que fecha, tem essas portas aqui de correr que entram na parede, isso é bem legal, justamente para dessa versatilidade que ela falou. E ó, outra mesinha que linka lá com a primeira mesinha, tá vendo a coisa da organização visual ali, repetindo as cores?
É algo que me agrada muito, sabe? Porque, como eu te falei, eu prefiro os espaços menores, com maior aproveitamento, do que uma casa enorme, que você vai gastar mais com manutenção, que você gasta mais com limpeza, que você paga mais. Então, eu prefiro um reaproveitamento de lugares, assim. Então, quando os meninos estão aqui comigo, essa porta é fechada, vira um quarto, esse ambiente também tem um blackout ali que a gente baixa e vira um quarto super aconchegante e escurinho. Quando os meninos não estão, a minha sala fica ampliada, porque isso aqui vira uma extensão da sala, né? Com televisão, tem essas camas aqui para deitar e ver TV, ver um jogo, enfim, dá para fazer uma boa bagunça também, vira um quartinho de bagunça da Maria, eu fico ali na sala conversando, ela fica por aqui brincando. Aqui estão as minhas almofadas, minhas colchas marroquinas, que eu aproveitei esse ambiente para centralizar. Podia ser brasileiro, né? Tudo bem, mas podia ser brasileiro. Esses tecidos e almofadas que eu trouxe de viagem. Também tem essa obra linda, um pouco bucólica, que eu gosto muito, que remete à natureza. Eu gosto de casa pequena, porque eu tenho a sensação de que numa casa pequena... Um ponto que é curioso aqui, ela tá falando muito dessa coisa de casa pequena e tal. Isso aqui é um apartamento de 150 metros quadrados. Tipo, não é pequeno. É um apartamento já de um tamanho médio grande. Os ambientes, eles ficam mais acolhedores e quando a família tá junto, quando a gente tá reunido, nós todos, a gente gosta de estar junto, sabe? No mesmo lugar. Então, tu pode ver bem aqui pela minha sala que eu quebrei essa parede, o quarto dos meninos, quando eles estão aqui, é ali. Fica triste quando um tem que ficar lá dentro da cozinha e o outro tem que ficar aqui fora. É isso aí, cozinhar é muito bom. Eu, como pessoa que gosta de cozinhar e cozinhar integrado, assim, putz, isso aí é essencial. Ficar aqui fora. E a gente é uma família com filhos de diversas idades, então... Você vê aí, ó, que as frutas também são montadas, estão combinando nesses tons de vermelho. Aqui tá o quadro em homenagem ao meu pai, que representa tudo que ele me passou durante toda a minha vida. Eu acho que é uma foto que traz assim uma imagem de muita garra, de muita determinação, né? Um salto que deixa as pessoas em volta até um pouco assustadas, né? Tu vê que esse jogador, ele tá assim, uau! Porque ele era um jogador de basquete baixinho, perto dos padrões. Então diziam, né, que ele dava saltos assim homéricos. Então é o salto do meu pai, assim, eu gosto muito dessa foto. Ela é bem velhinha, né? Era um pôster, então era muito antigo e eu não tive o menor problema em pegar ele dessa maneira e enquadrar e deixar aqui a memória. Traz história, né? Legal. Você enquadra coisas antigas, assim, coisa que tem marca do tempo, dá um sentimentalismo a mais. Deixar aqui a memória do meu velho. Aqui é um pandeiro para homenagear minha mãe, que era uma super musicista, cantora, tocava violão, flauta, teclado, acordeon, mas o instrumento que ela mais gostava era a percussão. Ela não era muito do pandeiro, ela gostava mais dos bumbos, dos tambores, né? A gente chama de bumbo lá no sul, mas esse pandeirinho aqui foi muito importante nos últimos dias que eu tive com ela no hospital, porque eu levei na minha mala para passar com a gente esses dias no hospital e a gente fez várias rodinhas de samba no hospital, então é uma lembrança que eu quero guardar. Eu não sou nada boa, mas ela era maravilhosa, então fica aqui essa lembrança da minha mãe. Vai fazer o quarto da Maria, mas eu quis botar também dois objetos que eu adoro do quarto da Maria. Um é um balanço, que é uma bola forrada de tricô, que virou assim super xodó dela, porque ela já chega, se agarra ali e começa a balançar, então virou um objeto que eu tô super apaixonada. E um tapete de amarelinha, que a gente tá amando jogar amarelinha e que eu achei uma ideia genial, né? Porque a amarelinha normalmente a gente desenha no chão, que é muito legal, mas dentro de um apartamento você ter um tapete que você pode jogar amarelinha, também achei uma ideia muito legal.
Isso é legal mesmo, eu gosto dessa coisa de trazer a rua para casa, né? Trazer essas brincadeiras de rua para casa, porque em São Paulo brincar na rua não dá, inviável. Em alguns bairros dá, mas enfim, praticamente inviável. Então trazer um pouco dessas brincadeiras é legal. Eu gostei também. Marrocos, que era um lugar que eu queria conhecer muito, e lá eu comprei bastante colchas, almofadas, coisas que eu pudesse trazer. Lá tem uma coisa que eu gosto muito, que são as listras. Eu não sou muito das estampas, mas eu sou muito das listras. E quando eu vi as colchas de listras... Então, é bonito, é legal, a história é legal, mas também seria legal ser uma coisa de artesanato brasileiro, que a gente também tem essa coisa das listras, das cores, né? Seria legal. De listras coloridas, eu fiquei alucinada e eu fui... Também não era assim que estava em todos os lugares, mas eu tirei uma foto e onde eu ia eu pedia e de repente aparecia uma colcha de listra, eu pegava. Então eu acabei trazendo umas 3 ou 4, as almofadas, que eu adoro também. Sempre que eu vou viajar eu trago alguma coisa. Só que... Isso é legal, trazer coisas de viagem, né, para ir contando a sua história. E aqui nessa casa ainda tem poucas coisas. E aí é tipo a evolução da minha parede. Gostei da cortina, interessante. Eu repeti o rosa na porta dos armários. Eu sei que não é muito comum um armário cor de rosa e eu... Pô, mas esse rosa é um rosa terroso, é quase uma areia ali, só é mais quente. Eu hesitei um pouco, mas depois que ficou pronto eu fiquei apaixonada por esse armário. Primeiro porque ele é todo de ferro e eu amo objetos de ferro. E segundo porque, como vocês podem ver, ele é todo furadinho. E isso, para uma pessoa que está sempre se movimentando e deixa as roupas dentro do armário, é muito bom porque não deixa a roupa com cheiro de mofo. Ele está sempre... E outra coisa, além desse ponto funcional, isso é visualmente interessante porque dá leveza. Ela falou que é um armário de ferro, né, de aço. Dá leveza quando você olha assim, porque dá uma certa transparência, não é transparência, né, mas dá uma sensação de transparência, como se aquela porta fosse um tecido. Tá sempre ventilado, é uma luz muito, né, essa micro luz que entra aqui, então não chega a manchar as roupas e não deixa a roupa com cheiro de mofo. Outra coisa que eu adoro nesse quarto foi essa ideia de colocar a bolinha flutuando, então eu trouxe esse fio de fora, que é um fio de tecido. Tem aqui também, tá, pessoal? Tem fio de tecido no Brasil. Que eu acho muito lindo, cru. E eu tirei a bolinha de cima da mesinha de cabeceira, porque a cabeceira é um lugar que eu uso muito, porque eu coloco o livro, coloco o copo d'água, coloco o telefone, o carregador. Então eu gosto muito que a mesinha fique livre. Então essa ideia de botar a bolinha flutuando foi muito bonitinha, assim, eu gostei muito. E de noite ficou aquelas 2 bolinhas amarelinhas do lado da cama e o quarto bem escurinho do jeito que eu gosto. Esse banco aqui é um banco também do Sérgio Rodrigues, da minha coleção. Esse banco já viajou muito. E agora o destino final dele foi aqui, porque eu acho que cada vez mais eu sinto falta de um lugar não só para botar as coisas, né, ou chegar em casa e largar a bolsa para não botar em cima da cama, mas também um lugar para botar o sapato, um lugar para deixar uma roupa dobrada que veio, né, da máquina de lavar, veio direto para cá, um lugar que a Maria senta, então a cama fica menos bagunçada, fica menos um ponto de apoio e mais um lugar para dormir. E aqui fica esse lugarzinho, também dá para bater um papo com vocês, olha que coisa agradável. É isso, esse é o meu quarto. Foi um prazer receber a Casa Vogue na minha casa. Eu não costumo mostrar a minha casa, mas na verdade eu fico bastante orgulhosa, porque aqui estão as coisas, os objetos que eu gosto, os móveis que eu escolhi, com tanto cuidado, com tanto carinho. E é aqui que eu passo muitos momentos felizes com a minha família, silenciosa, ou fazendo bagunça, ou cozinhando. Então, obrigada por vocês terem vindo, espero que tenham gostado. Tchau! É isso, gente.
faltou um pouquinho de design brasileiro contemporâneo, né? Tem essa coisa do Sérgio Rodrigues, lá dos anos 60, do modernismo brasileiro, que a gente vai ver bastante, um monte de casa de famoso, principalmente famoso brasileiro, mas faltou um pouquinho do design brasileiro contemporâneo.